Saladacult.com.br apresenta. Vai. Tá gravando, hein? Tá gravando. Você tá feliz Cara, hoje, Thiago? Tô feliz, Começou o cara. episódio rindo já. Feliz, cara. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Tá acabando, cara. Tá acabando as aulas. Semana que vem tô de férias. Acabando o ano, cara. Acabando o ano. E dezembro, cara, é um mês muito massa pra mim. Porque, acho que eu já falei isso, né? Começa a ficar mais calmo pra mim. Eu começo a ficar... As minhas aulas não são tão puxadas. Eu começo a já fazer algumas atividades extras em sala. E aí já começa aquela vibe, né, de festividades. O Natal tá chegando. A gente tá preparando um episódio especial de Natal aí. Sim, então, isso que eu ia comentar com você, que você já falou isso, mas a galera não ouviu ainda, porque elas vão ouvir na próxima segunda. Sim. Nosso... que o nosso episódio de Natal Mas esse episódio agora vai ao ar dessa semana. essa semana, antes do Natal. Isso aí. Então, a galera, fica atenta, porque eu tô empolgado para ouvir, cara. Eu tô empolgadaço pra ouvir. A gente não terminou de editar E eu vou te contar a verdade, cara. Eu passei lá mais cedo na sala de edição. Certo. E o Orelha, o nosso macaco editor aí, tava maluco, cara. Tava maluco. Tava. Mas o que eu tava comentando contigo lá sobre Ele esse episódio ele tava específico? dando uns gritos lá, perguntando do Papai Noel e tal. Falando que ele tava curtindo muito jazz, cara. Por algum motivo ele tava gostando muito de jazz. Ah, cara, mas não vou falar nada aí pra não dar spoiler, mas a gente gravou, eu tava na gravação e eu tô empolgado pra ouvir esse negócio, Sim. esse episódio. Sim. Mas esperem, aguardem. Segunda-feira que vem Só vai ter. só uma palavra, vai ser legendary. Legendary. Eu nem gosto de How I Met Your Mother, mas eu já vou dizer que vai ser sim. Mas você pegou aí, né? Não, cara, mas eu queria só lembrar aqui, cara, que eu queria dar um oi aí pra minha prima, Thaís, que ela tá escutando a gente, né? E ela até comentou, cara. Acho que ela comentou no site também, mas ela me mandou mensagens aqui, porque a gente meio que meteu o pau no Coldplay, no Maroon 5 e no Linkin Park, né? Então, Ela ama essas bandas. E Então, eu queria ela mandou só... falar um oi pra ela. Eu não vou me retratar pelo que eu disse, porque Não precisa não. né? Mas eu só queria explicar pra sua prima, como que é o nome dela? Thaís, Desculpa, você falou Thaís. Thaís, eu só queria dizer pra você que eu amo essas três bandas também. O que eu não amo são os últimos trabalhos delas, que a gente até deu um nome lá, que é Highly Dubious, entendeu? Altamente duvidosos são os últimos trabalhos lançados por essa banda. Agora, Sim. cara, Coldplay é a minha terceira banda favorita de todos os tempos. Então, como não amar? Se o Coldplay vier, já veio, né? Acabou de vir. Mas, por exemplo, se eu tiver a chance de ir num show do Coldplay, você acha que eu não vou? É claro que eu vou. Principalmente porque eles não tocam as músicas bosta. Eles só tocam as músicas boas, certo? Então, eu amo essas bandas também, tá? Amo Linkin Park, amo Maroon 5, mas não as últimas paradas que eles fizeram, né? Mas eu entendo, é porque não é pra mim mais, eu não sou mais o público. E é isso aí, tá tudo bem. Tem outras um nicho bandas. específico aí, né? Tem os álbuns anteriores também que eu continuo escutando pra sempre. Então, Sim. É Não isso aí. não pode deixar de dar aquela moral total, mas mantém, né? Mas anyway, Thaís, tá aí, tá dado o recado, um abraço. Compartilha com seus amigos e amigas aí nosso podcast, The Best Life Podcast. Cara, mas eu queria dar o outro shout-out aí pra Patrícia, mano. Ela foi das primeiras, a primeira a ouvir o nosso piloto, né? sim, eu queria ouvinte agradecer afinco. mesmo. Eu queria agradecer mesmo a Patrícia, ela é daqui, da cidade de onde eu moro, né? De Uberlândia. E a gente conversa direto, só que a gente não se conhece pessoalmente. Então, Thiago, a gente precisa, a próxima vez que você estiver aqui, a gente precisa marcar uma parada
pra gente sair, pra trocar uma ideia, pra gente se conhecer. O primeiro Eu te The Best conheço já, Life né? Reunion. Isso, e aí a gente vai trocar uma ideia, porque a Patrícia, ela foi uma das ouvintes beta aqui do Best Life Podcast. Ela escutou o primeiro episódio, ela deu pitaco, ela falou, isso é legal, isso não é. E ela tem sido aí uma pessoa muito massa aqui para o desenvolvimento do podcast, né? Sim, então, ela... Um shout-out aí pra Patrícia. A gente trocou uma ideia também, ela deu aquela motivada, ela pontuou algumas coisas, achei massa. E ela tem todo o meu respeito por alguns motivos. Um deles é porque a banda favorita dela é o P.O.D., né, que é a mesma da minha. Já tem todo o meu respeito. Eu vi que ela tem Thiago, velho, no nome dela. Então, todo o meu respeito de novo por causa disso. Muito respeito. E, poxa, ela curte só as bandas fodas aí. Inclusive, ela me recomendou uma banda aqui que no final eu quero te recomendar também. Legal. Mas isso aí, valeu, Patrícia, um abraço. E aí também, Felipe, eu já mandei um convite para ela, pra gente entrevistar ela aqui. Olha só. Jogar aquelas perguntas espertas que a gente manda para ela. Legal. Legal. Tem uma galera que tá comentando lá nos posts, né, cara, no sim, site. Sim, são ouvintes assíduos aí do Salada Cult. É, massa, cara. Um abraço pra galera aí. Tem o Gabriel Tuller, né? Rafael, Antônio Carlos, Eduardo. Esse Eduardo aqui é o Coquinho? Eduardo Silveira. Não, esse é o Ed The Drummer, o cara que comenta em todos os podcasts do planeta, cara. Respect. Um shout-out pro Ed aí também. Tem uma menina, Débora de Menezes, ela é do... Também é do Salada. Do Salada, né? Sim. Massa, cara. Deixa eu ver quem mais... ninguém comentou no episódio em inglês, hein, cara. Tem o Abner. O Abner Lobo, ele é do Spiacast, que é um outro podcast também legal. Achei massa o comentário dele aqui. Mas é isso aí, galera. Manda e-mail pra gente aí. E uma coisa que eu queria deixar, cara, como a gente tá falando sobre The Best Life, das nossas melhores vidas, manda pra gente aí, cara. Eu não sei se eu falei isso no outro episódio, mas manda por e-mail aí, ou posta no comentário lá. Tipo assim, uma coisa que você acha massa, foda que aconteceu na sua vida aí na última semana, ou nos últimos tempos aí. Compartilha com a gente lê aqui. Falando da sua melhor vida, ou especificar uma situação aí que é massa, assim, que aconteceu com você recentemente. Legal. Massa, né? Legal. Mas é isso aí. Sabe o que você não tá fazendo, Thiago? Calma. Já há alguns episódios você não tá fazendo? Vou falar, né? Pode ser que você ainda esteja planejando em fazer em algum momento. Mas eu gosto quando você diz quem você é, quem sou eu. Eu ia fazer, caralho. Tudo bem, fica à vontade. Faça não, mas beleza, quando você quiser. Então vamos lá, vamos começar mais um episódio então do The Best Life Podcast. Meu nome é Thiago Messias. This is Thiago Messias, your fucking host. Junto com o meu beautiful, handsome host and friend, Felipe Xavier. Eu prefiro falar Felipe Xavier, né? Mas você não falou a melhor parte, cara. Caralho, qual? É porque você manda um assim, ó. Esse é o The Best Life Podcast. Aí, sabe? Faz, só pra mim. Então... Se você nunca mais vai fazer, faz só hoje. Eu vou falar, caralho. Eu vou fazer. Então, tá eu quero fazer todos os episódios. This is my thing. This is my shit. E é isso. E esse é mais um The Best Life Podcast. Quando eu vou gravar. Porque sempre ficamos empolgados. É the gravar. Best Life, né, cara? Cara, é muito bom gravar podcast. Caraca. Eu ainda, pra ser sincero, eu ainda sinto um pouco tímido. Meio acanhado. Mas... Papinho. Tô me soltando. Você já tá velho de guerra, né?
pra gravar os episódios? Não, eu já tenho... Bom, não sei, né? Eu comecei a gravar podcast em 2000 e... Caraca, faz um tempo já. 2014, cara. 14 já? 2014, finado Pão e Peixe. Comecei lá. Pô, Pão e Peixe. Ah, cara, eu participei de uns 3 episódios, né? Participou, pô. Eu lembro que você participou de um episódio que a gente falou de tecnologia. Foi. A gente falou de... Cara, putz, agora que eu lembrei, cara. Porque assim, os episódios não estão no ar mais, mas eu tenho os episódios. Você claro, tem, eu tenho todos na nuvem. Você tem que me mandar, me manda. E aí, tem um episódio que a gente tava comentando de tecnologia e a gente tava falando sobre streaming, cara. Vixe. E a gente tava falando que eu ainda não conseguia largar o meu HD, as minhas músicas. Cara, e eu tava começando a testar os streamings. E aí eu lembro que nessa época eu testei o Deezer, testei o Rdio, testei o Spotify. E aí eu fiquei com o Spotify, com o Spotify. E cara, eu acho que eu já tava usando, acho que eu defendia muito o Deezer. Sim, você tava com Deezer, sim, você tava com Deezer na época. Eu já tava todo all in, todas as minhas fichas apostadas no streaming. Sim. E hoje eu larguei, hoje eu não uso mais streaming, caralho. E hoje eu tava, e na época eu tava contra, eu tava falando, cara, eu não consigo largar e tal, e hoje eu sou apaixonado pela merda do streaming. Eu não vejo mais o porquê de ter músicas, entendeu? Entendi. Caraca, que maluco esse mundo, né? Eu sou totalmente a favor ainda, eu acho que é o futuro, né? Eu uso muito o YouTube, lógico. Mas o streaming, esse serviço de streaming pago agora, eu dei uma parada, mas é pouco tempo. É só alguns testes que eu ando fazendo, umas meditações aí, mas é isso. Mas que massa, depois me manda esses episódios aí, cara. Sabe o que a gente pode fazer? Eu posso pegar um trecho desse episódio e colocar aqui pra galera ouvir, hein? O que você acha? Ok, manda ver. Coloca Vai ser aí. muito engraçado porque a gente não sabe falar, cara. Não, tipo assim, pelo menos eu não lembro. Eu falo de mim, cara, porque tipo, eu era o host da parada e eu ainda tava aprendendo a comunicação, o jeito de fazer podcast, né, e tal. Eu não sei, eu acho que a gente deve falar, eu devo ter falado muita merda lá. Mas enfim. Normal. Eu também, eu lembro que eu escutei, cara, aliás, que eu falei muita merda. Mas sei lá, põe aí um pedaço pra galera ouvir e manda os episódios todos pra mim, eu quero ouvir todos. Legal. Fiquei curioso. Fala galera, meu nome é Felipe Xavier e o Steve Jobs não morreu. Eu já tinha visto essa com o Michael Jackson. Se não morreu, ele acordou depois de ter lançado esse iPhone 6. Fala galera, meu nome é Marcelo e a minha única preocupação era não deixar meu Tamagotchi morrer de fome. E aí pessoal, em Deus acreditamos, em todos os outros a gente passa o antivírus. É isso aí, esse podcast é patrocinado pela Google. Quem dera. Pela Apple. Coloca os telefones de contato aí, se eles quiserem entrar em contato, né? É isso aí, estamos aceitando. É isso aí, galera, estamos aqui em mais um Pãodcast para falar um pouco sobre as nossas preferências tecnológicas. Se a gente gosta da Apple, da Microsoft, se a gente gosta de celular, notebook, desktop e muito mais, vamos falar de todos esses tipos de novas tecnologias que estão chegando aqui no Brasil, às vezes um pouco atrasadas. E para falarmos disso, nós estamos aqui com a nossa equipe nerd do Pão e Peixe. Eu tô no podcast errado, eu não sou nerd não, cara. É um pouquinho sim. É isso aí, galera, vamos para o nosso Pãodcast. E outra coisa, mano. Outra coisa que eu quero falar contigo sobre o nosso Madness. Sobre o nosso Madness. Fucking Madness. Quer falar Tá bom, no ar? vamos- Quer falar on vamos- ou off? Vamos explicar pra galera o que é esse raio de Madness aí, porque a gente já falou no YouTube. Se você quiser saber um pouquinho desse Madness, a gente vai explicar o que é aqui, mas a gente fez um vídeo gigante lá no YouTube, lá no meu canal. Vão lá no Felipe Xavier. Tá meio Olha o parado link aí. agora porque eu estou sem tempo. Apesar de que agora eu tenho um editor, mas
Eu tô sem tempo pra gravar, é isso. Tô sem Você tempo pra deveria gravar. gravar mais frequente, cara. Nem que seja Sim, um pouquinho sim. e joga no YouTube lá, porque sinto falta. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não sei. Eu me perdi no que eu estava falando. Não, agora. deixa eu te ajudar, então. Lá no vídeo a gente fala sobre esse projeto que é o Madness, certo? Só que explica aí pra galera o que era o Madness. Ele sempre teve nome de Madness? Não. Ele mudou algumas vezes aí ao longo dos anos. A gente se conheceu, cara, em 2010, foi 2009, 10? Não, 2010, sei lá, alguma coisa 2010. E assim que a gente se conheceu, a gente se conectou, we connected, principalmente por vários gostos em comuns, inclusive música, né? Então, o que aconteceu, cara? A gente começou... Porque aí a gente começava a indicar música e bandas um pro outro igual doidos, né? E aí a gente tentava escutar e ir comentando, aí fala, pô, escuta isso, amanhã você me fala. Não, então escuta esse aqui, depois você me fala o que aconteceu. E aí a gente começou a montar um projeto oficial, que era... Não lembro como que era o primeiro... Como que a gente começou a chamar esse projeto, porque a gente levou a parada muito a sério. Sim, o primeiro nome não foi Madness, mas eu não lembro, cara. Madness, ele é uma tradução aí de, tipo, loucura, né? Loucura, porque sim. no começo, quando a gente começou, cara, lembra? A gente escolhia, sei lá, vários álbuns pra gente escutar durante a semana, e no final da semana a gente tinha que comentar sobre esses álbuns e dar, tipo, uma nota, né? E a gente fazia isso publicamente. A gente começou com um álbum, né? Você lembra? Era álbum por semana. Eu lembro que a gente... É verdade, a gente começou com um álbum e eu lembro que foi o Young the Giant. O primeiro álbum do Young the Giant, eu lembro perfeitamente. A gente começou nessa vibe aí de falar assim, cara, então vamos escolher essa semana. Aí acho que você escolheu porque você queria me apresentar a banda e tal. Isso. E a gente escutou. E aí passou um tempinho já, a gente colocou 2, né? Então eu indicava um e você indicava outro. Certo. Aí chegou um ponto que a gente indicava 5, você indicava 5, eu indicava 5, a gente tinha 10 álbuns pra escutar e isso era semanal. Era semanal, cara. E a gente não escutava cada álbum uma vez. A gente escutava cada álbum muitas vezes. E aí não tinha jeito. A gente colocou o nome de Madness, porque aí virou uma loucura do caramba, porque a gente consumia música a um nível muito frenético, cara. Muito e a gente montava playlists, né, cara? Sim. Lembra? E a gente trocava ideia ainda, tentando adivinhar qual que era a música favorita um do outro e tal. Esse foi um dos momentos, eu acho que o meu conhecimento musical, assim, foi mais... Ele expandiu de um jeito, assim, que, caraca... Foi. Cara, eu vejo que a gente já tinha o nosso background, cada um tinha o seu background musical e cada um tinha suas preferências, né? E eu lembro que na época eu aprendi muito com você, assim, em relação a alguns estilos de música e eu acho que vice-versa também. A gente se ajudou muito e a gente conheceu muitas músicas, muitas bandas e teve vários highlights, né, durante esse projeto aí, mas assim, um deles, logicamente, foi da gente aprender muito, né? Acho que eu expandi muito, sei lá, conheci muita coisa e fora algumas bandas que eu lembro claramente, pelo menos pra mim, algumas bandas ou artistas que eu conheci dentro desse projeto, né? Então, sei lá, que muitos deles acabaram virando meus favoritos. Sim, pra galera saber aí, ó, a banda, que é a minha banda favorita, a banda da minha vida hoje, a gente descobriu aí, né? E foi uma descoberta colaborativa. Ainda, né? Colaborativa. Foi sensacional. E a gente falou já algum episódio pra trás aí. Na verdade, não. A gente falou no episódio de Natal que vai ao ar semana que vem. A gente tá se confundindo todo, porque a gente gravou antes e tal, tá uma loucura. Mas a gente comentou dessa banda lá no episódio de Natal que você vai ouvir na próxima semana, sobre o Abandoned Kansas, que é a minha banda preferida. E a gente falou que vai fazer um episódio deles. E eu acho que a gente precisa fazer um episódio urgente. Então, vamos marcar para janeiro? Vamos marcar para janeiro e a gente fala sobre episódio, eles primeiramente. A gente faz um estudo de agora até janeiro, a gente reescuta. Não que eu precise, né? Porque eu já... não tem necessidade. Mas a gente pode montar meio que uma sequência lógica. Mas se vai estar muito claro, né? Acho que é de boa, dá para rolar de boa. É uma banda que é sensacional, cara. E a gente pode falar deles e bom, enfim, já dá pra vocês irem escutando. Escutem aí, conheçam a banda.
E pra gente trocar uma ideia. Aí em janeiro a gente grava um episódio especial falando. Pode ser o nosso primeiro episódio indo a fundo mesmo, assim, em uma banda, né? Isso. Eu vou deixar aqui um vídeo de uma música do Abandoned Kansas. Vou colocar o Haven't Come Away. E a galera escuta essa música aí, depois vai atrás das outras músicas pra quem se interessar já dar uma ligada aí, o que pode acontecer, o que a gente vai falar, né? Eu mandei esse vídeo pra Patrícia, cara. Sim. Ela curtiu, não sei se você mandou também. Eu ia até citar a Patrícia. Hoje a gente tá fazendo diversas homenagens aos nossos ouvintes, olha aí. Então, eu ia citar justamente porque a gente... Olha aí. Olha aí, já saiu o nome, ó. Mas eu acho legal porque o nosso episódio de número 3 foi falando de trocentas bandas no mesmo episódio, né? A gente meio que foi citando, né? Foi meio que bem jogado, assim, porque a gente só foi citando. E aí a Patrícia foi uma das pessoas que eu sempre que um episódio sai, eu gosto de ouvir o feedback dela, né? Às vezes ela é bem tímida, viu, Thiago? Tô falando pra você que ela é bem tímida, ela não comenta no site, ela não manda e-mail nem nada, mas ela sempre dá uns feedbacks pessoalmente não, né? Mas ou pelo Insta, ou a gente comenta aí, pelo WhatsApp Patrícia. E tal. Caramba, posta lá, manda e-mail. E-mail. Eu acho maneiro. E aí, cara, uma das coisas que eu comentei com ela foi isso, né? Eu perguntei, você não achou que ficou muito solto? A gente falou muita coisa e tal. E uma das dicas que ela deu foi isso, da gente escolher e focar, né? Eu falei pra ela, a gente tava tentando, a gente tava experimentando, então, beleza. Mas eu recebi uma dica também de um amigo meu, cara. Hoje é amigo e ele é aluno meu, a gente faz aulas de inglês aí regularmente. E ele me falou a mesma coisa, cara. Ele curtiu o formato que a gente tá fazendo, ele acha que a gente sabe falar das coisas que a gente sabe falar, e aí ele comentou assim, né? Que a gente poderia fazer algumas vezes focado em algum assunto específico, né? O Vinícius. Dá um alô pro Vini aí. Legal. Ele curtiu o nosso episódio em inglês, cara. Ele escutou. Tem alguns alunos, cara, que tem me dado feedback do episódio que a gente gravou falando sobre o Justice League in English. A galera tem curtido, pelo menos meus alunos, né? Eles entenderam que o podcast é melhor que o filme? Não sei. Pode ser. Porra, Felipe. Enough. Eu não perco, cara. Eu não vou perder chance de atacar esse filme. Cara, eu conversei com... Só mais outro parênteses aí também. Mas eu falei com... Você conhece o Daniel Liotti, meu amigo, né? Sim. Que, inclusive, depois um dia vamos trazer ele pra conversar aqui com a gente. Sim, putz, o Daniel Liotti tá escutando o nosso podcast? Vai escutar, sim, vai escutar. Ele não sabia, cara, o que é... Mas ele tá escutando. Tá escutando. Liotti, um abraço. Você é um cara lindo, te amo. Quando eu saí do filme, ele foi um dos primeiros caras que conversou comigo. Ele mandou mensagem pra mim, ele falou... E aí? Eu falei, cara, que filme horroroso. Ele ficou muito puto também. Ele compartilhou, assim, do mesmo sentimento. Ele zoou até a roupa do Batman, que pra mim nem foi problema, sabe? Mas ele deu uma zoada no Batman. Ele falou, cara. Eu falei com ele hoje, a gente trocou uma ideia hoje. E aí ele falou assim, cara, esse filme é ruim demais. Eu não tinha conversado com ele ainda. Tinha um tempo que eu não falava com ele, mas... Ai, cara, mas a gente vai chamar ele pra trocar umas ideias aqui. Um dia pra ele falar da profissão dele, que ele é fotógrafo e tal, e ele é um cara foda. Eu quero dar uma divulgada no trabalho dele aí pra galera. E outra coisa, ele gosta muito de filme, né, seriado, então ele é um cara massa pra trocar ideia sobre essas coisas. E se você, ouvinte, tem uma história legal que você queira contar pra gente, manda e-mail pra gente. Olha aqui, eu vou incentivar as pessoas a mandarem e-mail, hein, Thiago? Fala aí. Olha aí, o que eu vou fazer? Se você mandar uma história muito legal de vida, seja engraçada, seja inspiradora, seja qualquer coisa, a gente vai convidar você para participar aqui do nosso podcast. Isso mesmo. O que você acha? Eu tô fazendo aqui sem perguntar, Ótima ideia. Legal? Perfeito. Assina embaixo aqui, vamos fazer. Tudo que você precisa ter é um fone que não seja ruim. Isso. Pra não cagar igual eu caguei nos primeiros episódios. Sim, o Thiago não. Mas agora o áudio dele tá melhor que o meu, então muito obrigado. Gostei da ideia, cara. Assim, a ideia,
a ideia do nosso podcast é, tipo assim, que seja um papo solto, certo? Que seja tranquilaço, a gente falar do que a gente quiser e tal. Só que eu sou meio chato com podcast. Por exemplo, quando eu pego pra escutar um podcast, eu vou citar um que é um podcast super maneiro, mas que eu não escuto porque a qualidade de gravação deles é muito ruim, que é a galera do MDM. Não sei se você já ouviu, eles chamam Melhores do Mundo. Sei. E os caras manjam muito de quadrinho. Eles manjam muito de quadrinho. Sei. E aí eu escutei eles um tempo, cara, mas teve uma época que eu parei de escutar porque o áudio deles é horroroso, cara, é horroroso, é muito ruim, sabe? merda, e eles cara. não dão a mínima pra edição também e tal, tipo assim, Sei. eles não têm um mínimo de esmero, sabe? Entendi. E aí, assim, os nossos primeiros, mesmo que o seu áudio tava um pouquinho mais... ruim, mas ainda não tava. Cara, tem uns episódios deles que simplesmente incomoda no ouvido, sabe? Entendi. Quando você tá escutando. Às vezes fica cortando, porque hoje em dia a gente grava por Skype, né? A maioria da galera grava por Skype, mas a gente tenta fazer de uma forma que a gente sabe que vai ficar melhor, né? E eles não estão nem aí, eles pegam a gravação do Skype. É praticamente tipo assim, ó, eles pegam a gravação do Skype do jeito que tá e jogam. E joga. E é muito ruim, cara, é muito merda. ruim. Só que o conteúdo deles é bom, só que eu acabo não querendo escutar porque é uma qualidade tão ruim que eu falo, Sei. cara, incomoda, sabe? Então a gente tenta pelo menos um mínimo de qualidade aí. Entendi. A partir do nosso episódio 4, a gente chegou no nível de qualidade que eu queria, Que sabe? a gente queria, né? É. Já que você falou de quadrinhos, vou só deixar já fazer um merchan aqui, cara, que é um podcast de quadrinhos, que de um amigão meu, do Marlon, já falei dele aqui, e eles têm um site aí muito bacana, cara, chama Arte Final, tô fazendo um merchan pra eles aí, porque eu acho que o trabalho dos caras são fodas. Eles são meio que fodas aí na arte de quadrinhos e tal. E são um bando de adultos já, velho, e eles gostam de falar de quadrinhos, então são uns caras de respeito, sabe? O Marlon foi o que me colocou nessa pegada aí de quadrinhos e tal. Mas de qualquer forma, eles têm um podcast, cara, que chama Os 7 Jagunços da Derrota. Deixa eu ver. Caraca. Uma coisa assim. É sensacional. E eles têm uma edição bacana, os caras entendem do que eles estão falando. Eles focam mais em quadrinhos, saca? Então é uma galera assim, inteligente, e eu conheci o podcast deles há pouco tempo. Então deixa aí a indicação. Mas beleza, cara. Em relação ao... manda um e-mail pra gente saber as histórias e a gente vai chamar a galera pra vir participar. E outra coisa, e o Madness, que a gente tava falando? Que a gente Caraca, uns a gente 40 parênteses, muito, né, é velho? muito bizarro, cara. A gente divaga num nível assim que é impressionante. Mas Madness, aí o então, é o Madness, nosso cara, é uma projeto coisa. de escutar música. Isso. Explica pra galera o que é a sua ideia e o que você quer fazer. E E aí é lógico que a gente, até hoje, a gente tenta indicar música um pro outro, a gente às vezes fica um tempo sem. o mas Thiago definitivamente... um pouco menos. O shut Thiago the um fuck pouco up. menos, porque ele, às vezes, eu não sei porquê, mas ele acha que eu não sou digno o suficiente de conhecer algumas bandas fodas que Não ele é, conhece. cara, e aí não ele é. diz assim, ele conhece a banda e fala bem assim, acho que eu vou ficar com Só pra mim. essa coisa pra mim. Diferentão. Porque esse cara aí não merece. Não merece. É isso. Mas enfim, Não desculpa, cara, às te vezes eu interrompi. esqueço, ou sei favor. lá, passa batido. Mas eu acho que eu tenho umas bandas pra te indicar aqui mesmo, será que você me lembrou? Mas vai ser pra outro dia. Não, deixa pro final agora. Se for indicar, Tá. indica no final, porque agora eu tô puto também. Vai, Tá. explica aí o Madness. Mas aí a ideia é o seguinte, cara, a gente então escolhia as bandas, analisava letra, melodia, tudo, e no final da semana a gente dava uma nota. Então a gente tem feito isso até... A gente ainda faz isso, de vez em quando a gente retoma, às vezes a gente se perde um pouco por causa do tempo, mas já que a gente tá com um podcast, cara, e a gente tá com uma sequência massa aí, a gente podia retomar, hein, cara, e começar a fazer de novo, e de uma forma aí, sei lá, em vez de ser de uma semana, cada semana, a gente escolhe aí um álbum, 2 no máximo. Acho que pode ser um, cara, porque a gente consegue analisar mais aprofundadamente. E aí, o que a gente faz, cara? A gente vem aqui no podcast e fala sobre ele. A gente não precisa ficar muito tempo falando, mas já é um incentivo pra gente voltar àquela pegada do Madness e a gente dá as notas e tudo. De repente põe uma música pra galera ouvir
E eu queria sugerir, cara, da gente expandir isso aí, jogar a Patrícia aí para participar com a gente, porque ela curte música pra caramba. E a gente estende pra ela aí, cara, porque ela foi massa, assim, eu curti a ajuda que ela deu pra gente pôr esse podcast no ar aí. Então, e ela curte muita música e ela gosta do P.O.D. Minha banda favorita. Então ela te conquistou, né, cara? Ela me conquistou. Não, mas não foi só por causa disso, mas ela é muito massa. A gente pode colocar ela aí, cara, porque ela é muito ligada com música. Então, assim, é um projeto que vale a pena ser feito com alguém que curte música as much as we do, né? Então, bora aí, cara. A gente tem uma opinião feminina. Acho que pode ser interessante, sei lá. Legal, talvez a gente fazer uma parada de uma vez por mês, a gente solta um episódio discutindo aí, porque como a gente faz, nossos episódios estão sendo semanais, né? Eu queria até aproveitar e pedir desculpa pra galera, porque a gente falhou uma semana por motivos técnicos, tá? A gente fez o nosso primeiro podcast entrevistando uma pessoa. Eu ainda tô tentando, tô vendo lá com a orelha pra gente salvar essa edição. Mas o áudio do entrevistado ficou uma bosta completa. E a gente tá, assim, a gente tá prezando pela qualidade e tal, então eu vou ver se eu consigo salvar num nível que não vai ficar muito incômodo, porque o nível do áudio dele tá esse nível que eu comentei há pouco, de que incomoda. Caraca. Ele tá com um ruído que incomoda de escutar. Então eu ainda tô tentando aí, tô vendo com a orelha lá, a gente tá levando pros especialistas aí da edição de áudio. Terceirizando mais ainda, sei lá. Sim, e aí a gente tá checando pra ver o que eu consigo salvar. Pode ser que a gente consiga colocar esse episódio no ar. Mas se não, sinto muito, a gente chama esse cara de novo pra entrevistar e eu confiro se o áudio dele vai ficar bom. Mas enfim, e aí, eu não sei por que eu comecei a falar isso. Por que eu comecei a falar isso? Sei lá, velho. Porque caraca, a gente tava. Porque a gente falou do Madness. Sim, tá bom. Ah, caraca, velho, é a idade isso, sabe? Mas é porque eu comentei que os nossos episódios estão sendo semanais e na semana passada nós não tivemos por causa desse problema. Porque o episódio que ia sair era esse episódio de entrevista e não rolou porque o episódio ficou uma bosta. Não uma bosta de conteúdo, só o áudio que ficou, o áudio do convidado ficou ruim. O conteúdo ficou foda pra caralho. Sim, ficou muito bom o podcast, cara. E aí, esse podcast tá saindo uma semana depois. A gente pulou uma semana por causa desse probleminha, mas aí a gente tá lançando semanalmente, então não tem por que a gente não ter pelo menos um episódio de música por mês, ou até, né, 1 ou 2, não sei, quem sabe. Sim. Né? Então... 4! A gente pode... então assim, eu acho legal, pelo menos, por exemplo, a gente pode, talvez, nesse episódio aí que eu comentei pra gente programando pra janeiro aí, do Abandoned Kansas, quem sabe a gente já não coloca ela pra gente, né, trocar uma ideia, pra gente contar pra ela como que foi aí a nossa história com o Abandon. Entendi. Não sei. Tipo assim, vou ser muito sincero com você, cara. Esse projeto nosso é um filho que tivemos. E eu tenho muito ciúme dele, entendeu? Olha aí. Muito mesmo, de verdade. É um projeto que eu sou muito orgulhoso dele, sou muito proud. E não é uma coisa assim pra soltar pra galera. A gente tá contando pra galera aí porque a gente quer fazer essa parada e tentar interagir as outras pessoas a participar com a gente. E aí, cara, tipo assim, a minha ideia que eu te falei da gente colocar ela, ela pode ir participando, a gente vai trocando ideia durante a semana, discutindo e tal. A gente chama ela pra gravar um ou outro, não precisa ser todas as vezes. A Patrícia está sendo sacada ao vivo da parada. Ele acabou de dizer, Patrícia, eu não quero que você grave. Não, me entenda, eu quero que ela grave. Mas eu quero que ela grava. Tudo bem, eu te entendo. Eu quero, eu já falei pra ela. Pode gravar o do P.O.D., já convidei ela a gravar. Mas eu tô falando a parada pra gente voltar ao nosso projeto e fazer ele aqui.
E aí a gente solta pra galera, pra gente, sei lá, de alguma forma, pra galera ir comentando também, né? Porque senão vai ter que convidar todo mundo pra gravar essa merda aqui. Sim, eu só quero dizer uma coisa, Patrícia. A gente tá falando tanto de Patrícia, você hoje, que se você não comentar nesse episódio, olha lá, hein? Você tem que comentar lá no site. Pode mandar e-mail também, mas algum sinal de vida... De preferência no site. Vamos colocar vamos ver. Eu acho que ela gosta faz de challenges. Faz um comentáriozinho lá no site, senão a gente acaba com o podcast. O que você acha? Vixe. A Patrícia tá com poder de ela começou essa merda desse podcast e ela pode acabar agora. Se ela não comentar, o nome desse episódio vai ser aquele da Patrícia. Ponto. Tá decidido. Pronto, tá confirmado. E aí, se ela não comentar, esse é o último episódio que a gente tá gravando. A gente só solta o de Natal, porque vai dar um trabalho pra editar, mas a gente só solta o de Natal e aí é o último. Patrícia, pelo amor de Deus, escuta que eu vou te falar. Comenta essa merda, porque eu não quero acabar esse negócio, mas o Felipe falou aí, se você não comentar, a gente vai ter que acabar essa parada. Aí nós vamos ter que arrumar outro podcast, Felipe, pra fazer. Começar a falar espanhol nos podcasts agora. Outro, né? Ai, mi mejor vida. Que desgraça. Mas, Patrícia, comenta aí e vamos fazer essa parada. Qual o sobrenome dela pra galera procurar ela nas redes aí? O nome dela é Patrícia Maciel. Tiago Maciel. A galera... Tiago Maciel. Respect. Não, mas o nome que tá nas redes dela aí é Patrícia Maciel. Entendi. Tanto que eu nem sabia que tinha esse Thiago aí no meio, tô descobrindo aqui agora, hein? Mas eu quero falar pra galera, a galera até do Salada aí, que tá ouvindo o podcast, ela é ouvinte do Salada também, ela escuta praticamente todos os podcasts e da podosfera em geral, porque a primeira vez que a Patrícia me ouviu e ela descobriu que eu morava na cidade dela, eu estava participando no podcast de outro site. Caraca. Eu fui convidado para podcast de outro site. Se eu não me engano, é um podcast do Graça Pop, da galera de um site que chama Achando Graça, que hoje em dia eles não existem mais, mas é da galera aí do... Hoje em dia o Rodrigo Chaves faz parte aqui da galera do Salada, e ele fazia parte lá. O Gabriel Tuller, que é o meu editor aí, Legal. Ele fazia parte lá também. Então ela me escutou lá primeiro, e aí depois ela descobriu, você faz podcast também, você é da minha cidade e tal. Então ela escuta, ela tá aí, gente. Ela tá aí. Legal. A galera dos outros podcasts que escutam a gente aí, cobra dela também pra comentar no de vocês aí. Sim. Ela tem meu respect again por causa disso aí. Ela é foda. E eu quero te falar umas coisas. Vamos lá, eu quero desabafar umas paradas. Primeiro eu quero te contar uma coisa que também eu tive um feedback de uma pessoa, de uma amiga minha, Fernanda, que escuta nosso podcast e ela sacou as nossas referências de nomes do podcast. Ela falou assim, caraca, o nome que vocês estão dando podcast é igual do Friends, do seriado. Olha aí, ó. Foi a primeira pessoa que sacou e comentou comigo sobre isso. Legal. Então tá aí, fomos descobertos. Isso. Outra coisa, eu tô escutando os outros programas do podcast do Salada aí, e a galera vai falar assim, temos uma atração, The Best Life. Os caras nem sabem falar inglês, primeiro. Já tô zoando. Aí fala, é o podcast lá do Felipe. Podcast do Felipe e do Thiago. Podcast do Felipe, que grava lá com um amigo dele. Alguma coisa assim. Podcast do Felipe e do Thiago. Olha aí, hein? É verdade, galera. Quem mais idealizou a parada foi o Thiago do que eu, entendeu? Meus planos eram outros e acabou virando essa parada aqui. E outra coisa, eu já falei, já tô me mandando intimação pro Guedão que eu quero entrevistar esse cara. Guedão é um cara, vou dizer, quero pôr ele na parede, fazer umas perguntas. Guedão é um cara que tem experiência de vida. Esse cara... Então, eu quero aprender com esse cara. Já vou contar pro Guedão aqui, ó. Guedão, quando você for escrever o seu livro, você vai... O título do livro vai ser lá alguma coisa, o Riquinho do Rio, uma parada assim, porque ele é o socialite do Salada. Eu quero ser o Ghost Rider. Sabe o que é um Ghost Rider, Thiago? Não.
Um ghostwriter é quando, vamos supor que você quer escrever um livro contando a história da sua vida. Só que você não escreve, você não é um escritor. Sei. Aí você contrata um cara que você conta a sua história pra ele Entendi. e ele vai escrever o seu livro. Entendi. Então, Guedão, você não gosta nem de ler. Então tô dizendo pra você agora que quando você for escrever o seu livro, eu vou escrever pra você, contando todas as suas aventuras aí na alta sociedade do Rio de Janeiro. Olha só. Gadão, faça isso. Contrata nosso amigo aí pra poder fazer isso. Outra coisa. Eu quero entrevistar também o Coquinho, porque até hoje eu não engulo uma coisa que ele falou num podcast, acho que uns 2 anos atrás. Caraca! Que ele guardando não gosta, mágoas. Ele não gosta de músicas que tem solo. Isso, isso eu tenho engasgado até hoje. Eu duvido que o Coquinho lembre disso, cara. Porque você sabe onde foi esse podcast? Blasfêmia. Sabe onde foi esse podcast? Não, no onde? Pão e Peixe. Foi o primeiro podcast que eu gravei com o Guedão. E foi o segundo que eu gravei com o Coquinho, porque a primeira vez que eu gravei com o Coquinho, ele me convidou para participar do podcast dele, que antes do Super Pocket Show, antes do conglomerado Salada Cult se formar, ele tinha um podcast que chamava Massa Crente. Foi o primeiro podcast que eu participei, diferente do que eu fazia. Ele me convidou, participei, depois eu convidei ele para participar do Pão e Peixe. E aí, eu lembro que esse episódio a gente gravou falando de música. E fomos nós 4. Fomos eu, você, Bruno Guedão e Coquinho. Hoje em dia ele não se chama mais de Coquinho, ele tá nessa crise de identidade. Agora é o Edu. É o Edu, Edu, Eduardo. Whatever. Sim. Eu Mas, tô enfim, puto. então, eu gosto dele, é um cara massa. E eu vou dizer outro cara que a gente tem que entrevistar aqui. Eu tô falando da alta sociedade do Salada, aí são os patronos do Salada, é o Márcio. Porque eu acho que o único que você não conhece, assim, que você nunca gravou, foi o Márcio, porque o Mochileiros, você participou de um dos nossos Mochileiros do Tempo. Foi. Só que no Mochileiros que você participou, a gente tava com um convidado, que era o Gabriel Tuller, e era só eu e o Guedão. Se você gravar com o Márcio, cara, você vai ver o que é gravar com alguém ligado no 520 é mesmo? O tempo inteiro, cara. Eu já escutei vários episódios que ele... Sim, o Márcio é um cara... Cara, eu curto muito gravar com o Márcio, porque... A gente não costuma ficar sem assunto, mas com o Márcio no podcast, cara, é impossível. Ele cria, né? Brota o assunto, cara. É de verdade. E o Márcio acabou de ser papai agora. Ô, Márcio, parabéns. Então eu acho que seria muito massa a gente entrevistar depois, porque agora ele tá meio que ainda aproveitando ali, então ele tá até... O Márcio tá de férias do Salado. Sumiu, não grava mais nada. Não grava mais nada, porque ele tá lá curtindo a Aninha, né? Que legal. E seria legal até vocês dois, né, que são pais, trocarem uma ideia aí sobre a paternidade. A paternidade. Vamos fazer. O dia que você tem contato com eles aí, porque parece que eu não sou do Salada Cult, né? Parece que eu não participo dessa merda aí. É porque você não tem Facebook, então você não tá no nosso grupo do Facebook. Então, eu não existo pra sociedade, né? Você não tem Telegram, que agora a gente tá no Telegram também. Na verdade, eu só tenho o Telegram por causa do Salado, porque eu não conheço ninguém que tenha Telegram, mas enfim. Bom, enfim, é isso. É o contato, a gente conversa por isso, entendeu? Tudo bem. Mas quando ele voltar aí, a gente marca. Mas eu quero o Guedão primeiro aqui do Salado, hein? Olha lá. Quero o Guedão porque ele é o chefe. Intimado, Guedão. Ele é o chefe, eu tenho uma extrema admiração por ele. Então é isso aí. Eu te mandei o link aí de uma coisa que eu vi, cara. A gente tá chegando no Natal, né? E aí tá fazendo 25 anos, cara, daquele filme Esqueceram de Mim 2. 25 anos, cara. Caraca. Esqueceram de Mim 2. Posso te contar uma coisa? Fala. Esqueceram de Mim tem vários, né? Cara, eu acho que com o Macaulay Culkin com o Macaulay Culkin, acho que são dois? Eu acho que o 3 já não é com ele, hein? Não é não, né? Não tô lembrado. Só os dois, né? Mas enfim, do primeiro e do segundo, por algum motivo eu gosto mais do 2. O último Mochileiros do Tempo que a gente gravou, que foi o de 1990, Mochileiros do Tempo 12. Sei. O marco atemporal foi o Esqueceram de Mim 1, e aí lá eu comentei que
eu gostava mais do 2. Eu acho que foi porque eu assisti muito mais vezes o 2 Sei. do que o 1, sabe? O 1 é de que ano? Você O 1 lembra? é de 1990. Ah, de 1990. 90. Tá. Isso. E- E o 2 é de 92, da minha idade. É, 25 anos atrás. 25 anos atrás. Cara, mas será que não é porque, igual, até por isso que eu puxei o assunto aqui, é porque eles... o filme ele tornou um sinônimo aí de comemorações natalinas, né? Talvez, sei lá, a gente curte Natal, essa ambientação natalina. Então, pode ser que seja, né? Porque ele marcou muito também, cara. Pra mim, é um filme que, quando fala de Natal, me marca muito. Assim, eu lembro de assistir muitas vezes, Sessão da Tarde, né? Esqueceram Sim. de Me 2, cara. O nome do filme mesmo, em inglês, original, é Home Alone. Como se fosse, tipo assim... Em casa, sozinho, né? É. Sozinho em casa, isso. É. E aí eles lançaram, cara, tem um site aí, aquele site, um site famoso, NME. Ele montou uma lista aí, cara, massa, falando de algumas curiosidades sobre o filme. Eles montaram, como comemoração de 25 anos, eles colocaram 25 curiosidades sobre o filme. E aí, te mandei o link aí, cara. A gente vai falar das 25 aqui, A gente então? pode falar rapidão, acho que é massa, cara, porque Legal. tá chegando o Natal, né? E aí já aquece a galera pro nosso Christmas Special. Ah, caraca. Mas Então aí... vamos pegar as 25 aqui e como que você quer fazer? Cada um lê cada um uma e lê a um. gente comenta? Sim, pode ser. Legal. O primeiro aqui, cara, fala que o Macaulay Culkin, que é o famoso ator aí, né? Na época ele tinha 12 anos e ele recebeu o maior salário já pago, né, para uma criança no cinema. Tá falando aí que foi 4,5 milhões de dólares. Imagina, cara, para um moleque de 12 anos, há 25 anos atrás. Que grana Cara, é essa? 4 milhões e meio de dólares. Provavelmente eu não vou ganhar isso na minha vida. Na minha vida também não. Por isso que o cara surtou, né, mano, depois, né? Nunca mais, assim, tipo assim, o cara é meio doido hoje, né? Acho Hoje que ele se também- acho você que ele olha também- foto do Macaulay Culkin, ele teve muito envolvimento com droga e tal, então hoje ele tá destruído, cara. Hoje ele tá destruído. É, bem estranho, cara, assim, ele é um cara muito incógnito e, sei lá, ele faz umas coisas muito meio doidas e tal. Assim, a gente não sabe, não vai julgar também, mas com certeza o cara tem sei lá, sofreu muito, com certeza, né? Imagina a fama também, né, cara, porque, Sim. sei lá. Mas aí o outro aí. Então, ó, aqui tem uma outra que diz assim: por que você nunca sorri? Essa pergunta gerou um pequeno atrito entre Joe Pesci, que ele é um ator famosaço, né? Ele é mais conhecido pelo trabalho dele no Goodfellas, né? É, isso. Que é filme de o filme é gangsters, os bons companheiros, os bons companheiros, o nome Bons dele em português? Companheiros, cara, em português, é filmaço. E aí é uma pergunta que... Agora eu não entendi, cara. É uma pergunta que ele fez pro Macaulay Culkin ou o inverso? Ele fez, né? É, ele Porque fez... Não, na verdade foi... Aqui, agora que li aqui, ó. A Macaulay Culkin fez isso, né? E aí o Joe Pesci, depois de ouvir isso, mandou ele calar a boca. Aham. Mandou o Macaulay Culkin, falou, cala a boca. Esse moleque é mimado por muita gente, mas não será por mim. Por mim, é. E eu acho que isso vai de encontro, cara, a uma coisa... A gente tá falando do Esqueceram de Mim, eu vou fazer umas referências ao episódio do Mochileiros que a gente gravou, porque a gente falou algumas curiosidades do 1, né? Ah, E aí, pelo menos no primeiro filme, eles diziam que o Joe Pesci, ele queria entrar tanto no personagem que ele queria deixar o Macaulay Culkin realmente com medo dele. Então, Sei. por exemplo, no primeiro filme, quando eles estavam no set, ele geralmente não conversava com o Macaulay Culkin. eu lembro dessa parada. Ele era meio mala, sabe? Ele era meio mal, assim, com o Macaulay Culkin, justamente pro moleque ficar com medo dele Ficar com de medo verdade, mesmo, né? É, o Joe Pesci aí, pra Bizarro quem não isso. sabe, eu não lembro, ele fez o papel de um daqueles bandidos, né? Que vai tentar entrar na casa do Macaulay Culkin, né? Do filme. Sim, é os bandidos secos, como que é? Eu não lembro. Cara, eles têm um nome engraçado. Molhados, Mas bandidos molhados, uma parada assim. O ator é aquele que faz o bandido, aquele mais baixinho. Sim, eles Um têm... puta ator, eles têm, cara, um puta ator, muito foda. Eles ele. têm uma dinâmica meio de o gordo e o magro, O gordo só e o que magro.
E o magro é altão e ele é mais baixinho e um pouquinho mais gordo, né? Eles têm essa dinâmica, assim. É legal. É massa, cara. Tem um outro aqui, uma curiosidade pequena, fala que em Nova York, lá onde que eles estavam filmando, né? Tava muito frio na época, que algumas câmeras congelaram, mano, durante as filmagens. Antigamente fazia muito mais frio do que faz, né? As seasons lá são bem mais definidas, então, pô, neva, frio pra caralho. E acho que antigamente era mais. Quando você diz bem mais definidas, não, lá elas são definidas, assim, né? Porque no Brasil no Brasil é flat, né? É verão o ano inteiro. Às vezes bate um extremo, né? Mas é bem flat mesmo. Mas é isso aí. Vamos das próximas aí. Fala aí. Mais uma é que o título dela, né? $967 de serviço de quarto. Aqui diz assim, que o Kevin pediu 2 bolos de chocolate, 6 mousses de chocolate, sorvete de morango com cobertura de M&M's, gotas de chocolate, marshmallow, calda de chocolate, calda de morango, chantilly, banana, 6 pudins, 8 tortas de morango e 36 trufas de chocolate com morango, tudo por $967. Então, no filme ele fica num quarto de hotel, né? Que ele fica lá. Eu não lembro, cara. Ele pega um cartão de crédito emprestado, ele dá um migué. Como que é? Eu não lembro. Cara, eu não lembro. Também preciso ver de novo. Eu acho que ele fica com o cartão do pai, né? Alguma coisa assim. Se vocês, o ouvinte que souber aí, lembra a gente. E aí ele fica lá nesse hotel muito... É um hotel muito bom, né? Um hotel de gente muito rica e tal. E aí ele pede, e essa é a conta, o valor da conta, né? Que fica, né? No final, $967. Maneiro. Tem um próximo aqui, cara, que é o título Ataque de Pombos, que foi uma cena clássica que na época, quando eu via, cara, eu fiquei com medo. Mas fala que durante a filmagem da cena, em que os bandidos, né, tem o nome deles aqui, que é o Harry e o Marv, eles são atacados por pombos. E aí o ator Daniel Stern, que é o outro, né, bandido, ele engoliu acidentalmente um deles. Credo, aí fala que... aí ele falou, né, que foi nojento pra caramba, né? Caraca. Imagina, velho, que merda também. Pombo é uma praga, né, cara? Tem pombo e rato pra todo lado, e no mundo inteiro tem essa praga desse trem. Eu tenho meio nojo, cara, de pombo, sei lá. De pombo? É, eles são meio nojento mesmo. Tá Fora doido. que essa merda dá piolho, né, cara? Putz. Não, e é bom, né, cara, assim, sei lá, com todo respeito aí, mas tem muito pessoa mais velha, né? Fica alimentando os pombos nas praças aí, dá uma raiva, cara. Sim, jogando xadrez e dando comida pra pombo. Puta que pariu. Não é? Mas vamos lá, mais uma aí. Diz assim, Marv teve o que pediu. O Marv é o mesmo bandido aí que engoliu o pombo, que ele é interpretado pelo Daniel Stern. E ele diz assim, né, pra começar a gravar, o bandido Marv, interpretado por Daniel Stern, ganhou alguns presentinhos que haviam sido solicitados, como luva sem dedos, uma cicatriz, um chapéu de cowboy e um abafador de ouvido. Olha aí. É umas loucuras aí que o povo... Umas bizarrices de ator, né? Ator que tem umas paradas malucas aí. Outra curiosidade, cara, do título do filme, né? Quase não foi Esqueceram de Mim 2. Fala que o diretor aí do filme, Christopher Columbus, sofreu um pouco para definir Home Alone, né, que é o título original. Sofreu um pouco para definir Home Alone 2, como Esqueceram de Mim 2 em português. Ele falou aí que não queria que as pessoas pensassem que se tratasse de um remake, né, uma releitura do filme, alguma coisa assim, né? Sim. O que basicamente né? Porque é o mesmo filme, assim, só que com alguns elementos diferentes e tal. Porque eles vão pra outra cidade e tal. Ele não fica em casa sozinho, né? E aí por isso ele pensou em chamar o filme de Alone Again. Alguma coisa como Esquecido Novamente. Esquecido de novo, né? Engraçado essas coisas, né, cara? E quando você faz uma tradução do inglês por português... sei lá, tem muitos filmes assim que
sofrem, né, cara, com essa tradução. Tem uns que nem tanto. Eu acho que uma tradução para esse filme é uma tradução bacana. Funciona. Sim, tem umas que são bem ruins, mas essa não sofre desse mal, né? Não. Mais uma, hein? Vamos lá, a galera que odeia o presidente dos Estados Unidos aí agora se coçando, hein? Ó, Donald Trump, se você não se lembra, ele faz uma aparição rápida no filme. E aí, por quê, né? Uma das propriedades do Trump em que o filme foi gravado, The Plaza, que é o hotel que o Kevin fica hospedado lá no filme. E aí o atual presidente dos Estados Unidos dá algumas coordenadas pro garoto encontrar o saguão do hotel em uma cena lá. Piscou, perdeu, saca só. Tem o vídeo aí, né? Vou deixar um vídeo pra galera ver, tem um videozinho aí. Sim, é legal a gente deixar esse link aqui do site que tem tudo isso que a gente tá falando, deixa o link né? direto então, né? E aí a galera consegue ver todos esses 25 fatos aí pelo link, é só clicar no que vai estar especificado aí pra vocês no post. Aí, complementando o esquema do hotel que foi usado, né, o The Plaza, fala aí que o número de telefone verdadeiro do The Plaza foi usado. E aí, pedidos de reserva, cara, aumentaram potencialmente depois do filme ter lançado, né? Diversas pessoas aí querendo reservar o hotel para ir lá conhecer o local. Muito doideira, né, cara? Foi uma ótima propaganda. Com aí, certeza deve ter sido um pedido do Trump, né, mano? Que o cara é megalomaníaco, né? Certeza que se ele fez de propósito, né? Põe aí pra usar o número de verdade pra aumentar minhas vendas aí, eu ganhar dinheiro e no futuro eu ser presidente. Cara, legal. É muito louco, né, mano? Vamos lá, mais uma, hein? Crianças tentaram convencer o Joe Pesci a roubar suas casas na vida real. Essa é boa, hein? De novo, o Joe Pesci é um dos bandidos, ele é o mais baixinho. E aí diz assim, né, que de acordo com o Pesci, que é o Harry no filme, crianças chegaram a parar ele na rua com os endereços de suas casas. O motivo? Todas elas queriam viver o que o Kevin viveu nas telinhas. Imagina que caos. Ai, cara, que legal isso. Eu acho que pro ator, mano, deve ter sido muito divertido, né? Ter essas paradas aí, né? Eu teria assaltado. Eu teria ido lá na casa fácil, de um deles ia zoar, cara. Com certeza. Cara, olha, agora o próximo que é interessante, hein? Gerou... Até hoje o povo fala nessa parada. Fala que o Michael Jackson se encontrou com Macaulay Culkin no set das filmagens. E fala que eles já tinham se encontrado anos antes, quando o Macaulay Culkin estava fazendo o filme... Não um filme, estava fazendo Broadway, Os Quebra-Nozes. O Macaulay Culkin já havia feito uma participação no clipe Black or White, lançado em 91, do Michael Jackson. Também tem o vídeo aí do clipe, galera vê. Gerou muita polêmica, né, cara, ao redor disso, assim, né? Até em cima do Michael Jackson, falando que ele vivia rodeado de crianças, né, cara? Até ele já tinha, o Michael Jackson já tinha a fama já, né? Mas eu não acredito, cara, que ele era um cara pedófilo e tal. Que era o que ele estava sendo acusado, né? Sempre foi acusado. Mas eu não acho que ele seja, não, cara. Eu acho que ele foi abusado, cara. Principalmente porque hoje tá rolando, né? Recentemente tá rolando muito essas denúncias de abuso aí, né? Então eu acho que na época, cara, ele sacava que as crianças estavam sendo abusadas, principalmente esses atores aí, né? Que realmente eu vejo, cara, muita gente vindo hoje na mídia aí pra falar. Então, sei lá, não sei. Não acredito que ele era culpado, não. Vamos lá, mais uma aqui. Columbus, que é o diretor do filme aí, o Chris Columbus, mas ele é conhecido aí por diversas obras dos anos 80. Diretor de... Acho que é o diretor de Goonies, né? Diretor de Volta pro Futuro também. Sim. Mesmo cara aí. Uhum. E ele queria filmar 2 sequências de uma vez só.
Então ele dizia, né, que como o Macaulay Culkin ele tava ficando mais velho, ele tava planejando filmar as duas sequências simultaneamente antes que o Macaulay Culkin ficasse velho demais pro roteiro, né? Só que a Fox rejeitou por causa do valor que eles teriam que investir para colocar a ideia em prática, porque, bom, você está pagando 4 milhões só pro moleque, cara, imagina uma grana que eles deveriam desembolsar, né? Só que eles lançaram 6 anos mais tarde, o Esqueceram de Mim, com um outro moleque que chama Alex D. Linz, que eu não sei nem quem que é esse moleque. Acho que eu nunca vi esse filme. E, bom, o filme deve ser ruim, né? Porque não fez sucesso. É o que a galera tá fazendo hoje em dia com Stranger Things, né, cara? Pois Sim, cara, verdade, esse é o Stranger problema Things... com produções com criança, né, cara? Porque criança cresce muito rápido. Mas eu acho que a jogada com o Stranger Things, eles estão fazendo... Bom, eu não sei muito bem, eu não tô muito a fundo aí, mas eu assisti as 2 temporadas, mas eu acho que eles estão gravando para acompanhar o crescimento deles, né? Assim, jogando histórias e roteiros para que possam ser aproveitados com o crescimento deles, né? Para meio que seguir uma sequência natural, né, de crescimento deles, sei lá. Sim. Não, isso é legal, porque, por exemplo, a primeira temporada do Stranger Things, eles eram bem crianças, assim, né? Sim, bem criancinhas, né? Agora... E aí, essa segunda, assim, e olha que é de um ano pro outro, né, assim... Você vê que eles já estão muito crescidos, e eles estão começando a entrar na adolescência, que eles começam a ter, né, um interesse amorosinho, começam, né, a ter esse interesse no sexo oposto. Sim. E aí, eu acredito que, por exemplo, na próxima temporada, que provavelmente vai chegar só em 2019, porque os atores estão ocupados, porque agora viraram, né, estrelas de Hollywood, então estão fazendo filmes, né? Filmes e shows. O que é bom, acho maneiro, bom. Eu acho válido. Mas eles provavelmente vai acompanhar a adolescência deles já, sim, né? Ah, com certeza, cara. Eu vejo porque essa segunda temporada ela foi gravada no início desse ano, ou final do ano passado, sei lá. Eu acredito que foi do fim do ano passado pro começo desse ano, né? E aí lançado recentemente, né, no Netflix. Aí então, cara... Como então a gravação já tem um tempinho, pouco tempo, mas já tem um tempo. E aí eu tava assistindo algumas entrevistas deles atual, tipo assim, do mês passado. E eles já estão muito diferentes já da gravação dessa segunda temporada. Galera, a molecada já cresceu, mano. Em 6 meses a molecada já tá grande. Tá maior ainda, né? E vou te contar uma coisa, antes da gente ir pra frente, senão depois eu me esqueço. Fale. Tem 2 moleques, um é o Gaten Matarazzo ou alguma coisa do tipo, que é o Dustin. O moleque tem uma banda. Tô ligado. E o Mike também, que eu não sei o nome do ator, também tem uma banda, que provavelmente vai lançar álbum agora em 2018. Eu acho que eles vão lançar. Eu não sei se são boas, eu quero ouvir aí, mas eu me interessei, cara. Eu também. Me interessei. Eu vi, cara, que o Dustin, né? Sim, o Dustin. O nome dele é Gaten alguma coisa, Matarazzo, alguma coisa assim. Eu vi um vídeo dele na internet, ele fazendo a banda dele fazendo um cover, e ele canta, né? Ele tava fazendo um cover, cara, de Pearl Jam. Isso. Não foi? Muito massa. Sim, só que, assim, o vídeo tá bem ruim, não dá pra saber a qualidade, né, da banda e tal. Mas é isso aí. O próximo, então. A próxima curiosidade fala que a casa da família McAllister foi vendida por uma fortuna, que a McAllister é a família dele lá, né? Ele fala que essa mansão aí, que é de 3 andares, que onde que eles moravam, era em Illinois, foi vendida por uma bagatela de $1,5 milhão em 2012. Todo mundo, né, cara, que gosta dessa parada de nostalgia, né? E aí... Sim, essa casa, inclusive, parece que ela tá lá e as pessoas podem ir visitar essa casa. Tira foto e tudo. Legal. Mais uma aqui que diz assim, que há mais de um Culkin no filme. Culkin, no caso, que é o sobrenome do Macaulay Culkin, né? 2 Macaulay? Não, trata-se de o Kieran Culkin. Cara, é muito difícil falar o Macaulay Culkin. Que é o irmão do Macaulay Culkin, faz uma aparição no longa lá. Ele interpreta o Fuller, que é o primo do Kevin. Primo do Kevin, eu lembro. Sim. É um molequinho bem estranho, que usa óculos. É bem esquisito. Se você parar pra olhar, cara, ele parece o Macaulay né? Culkin.
Parece pra caramba. Que doido. Outra curiosidade, cara, continuando aqui sobre o hotel. Fala que você pode ter um dia de Kevin McAllister no The Plaza. Que ele fala lá, né, do hotel que tá lá em Nova York. Ele oferece um pacote chamado Viva como Kevin, que inclui uma mochila comemorativa, DVDs do clássico natalino, né, que é o segundo filme, e um Vale Sunday. Olha aí, que legal. Que massa. Se eu for lá, eu vou fazer isso. Vamos lá, agora o próximo aí é o Presentes para Todos. Todas as crianças envolvidas com o filme podiam ir para a loja de brinquedos e escolher um presente para levar para casa. Que legal. Que legal. As crianças não estavam sendo apenas exploradas, nem abusadas, trabalhando, nem abusadas, mas elas estão ganhando presente. Elas estavam ganhando presentes. Do Papai Noel. Caraca. Que merda. Vamos lá. Esqueceram de Mim 2. Ele foi o único filme da sequência a ter neve de verdade. Ele fala que a maioria das produções, né, usa neve falsa. Foi o que não aconteceu nesse segundo filme. Falei que dias antes das gravações começarem, uma nevasca tomou conta de Nova York e fez com que toda a neve utilizada no filme fosse verdadeira. E continuando na vibe aí de efeitos, né, tem um aqui que diz assim, que os efeitos especiais salvam vidas. Segundo um professor que analisa efeitos especiais, um tijolo na cara pode causar, na melhor situação, um estrago no cérebro. Isso, entre aspas, né? Na melhor situação. Na melhor situação. Cara, você lembra que tem o bandido lá, o maior, o magro, né, e alto, ele toma, não é uma tijolada só, ele toma várias tijoladas em um momento do filme, cara, e eu sempre pensei, cara, eu falo, cara, esses caras já deveriam ter morrido há muito tempo, cara, há muito tempo, porque assim, não é acidentezinho, sabe? Não. O Kevin era um assassino, cara. Era isso que ele tava tentando fazer com esses bandidos, cara. Imagina a molecada assistindo esse filme, cara. Da idade dele, o mais novo, e querer reproduzir isso, cara. Isso aí, hoje em dia, seria esse filme aí, se fosse lançado agora, seria tipo Seria proibido, cara. R-rated, né? R-rated, né? Nossa, mano. Mas é massa, cara. Mas era massa. Tá falando aí da atriz, cara, que faz o papel da mãe do Kevin. Ela chama Catherine O'Hara. Pensava que seu personagem não se preocupava o suficiente com o sumiço do seu filho pela segunda vez. E aí, então, fala que cenas extras foram adicionadas para mostrar a preocupação. Me lembrou, cara, também que o cara que fazia o pai do Kevin, no primeiro e no segundo filme, ele fez o doutor na segunda temporada do Stranger Things, que é a segunda temporada, que o Stranger Things tem um monte de referência dos anos 80 e 90, né? Sim. Mas cara, acho que foi ele mesmo. Olha aí, né? hein? É verdade, eu não tinha conectado agora. Mais uma curiosidade. Só que ele tá velho agora. 25 anos depois, né? Vamos lá, mais uma aqui. Mr. Hector. O seu nome nunca foi mencionado no filme, mas o ator conhecido por interpretar o palhaço Pennywise em It, no clássico, no caso, né? Tim Curry tinha um nome no script, que é o roteiro, né? Que é esse Mr. Hector. Sim. Mais uma vez, Stephen King dominando. Você assistiu, cara? O cinema dos anos 80 e 90. Você assistiu esse clássico aí? Cara, nunca assisti It, nem o clássico, nem o novo, nem li o livro. Não. Mas ouço a galera falar muito. O livro eu não vi, mas o clássico eu lembro de ver. Eu não curto muito filme de terror, né? Eu também, antigamente eu curti muito, cara. Hoje em dia não tanto assim. Mas esse clássico aí eu assisti na época e eu reassisti ele há uns 2 anos atrás. Mas eu não vejo filme de terror também assim, mas eu quero ver a refilmagem, não tive a oportunidade de ver ainda. Sim, eu fiquei curioso pra ver o It, o novo, porque a galera fala que ele tem uma vibe muito mais... Ele tem um terrorzinho, assim, mas a vibe dele é muito, muito, muito mais aventuresca, assim, do que
um terror puro mesmo, assim, sabe? De qualquer forma, eu não curto palhaço. Tenho medo dessa merda. Fuck the clowns. Olha aí. Mas é isso aí. Next. É você. Eu vou falar aqui? Eu acabei de falar do Pennywise. Foi mesmo. E aí você... Tá. Lembra que tinha uma mendiga, cara. Essa mendiga, ela foi inspirada em Jane Darwell. Interpretada por Brenda Fricker, a mendiga do parque que salvou Kevin do The Wet Bandits. Aí, ó. É isso mesmo, os bandidos molhados, né? Os bandidos molhados. Foi inspirada na participação de Jane Darwell em Mary Poppins, um dos filmes clássicos da Disney. Mary Poppins é um clássico mesmo, cara. Eu lembro da minha infância, acho que eu lembro pouco desse filme, mas foi inspirada na mulher, né, cara, que fez o filme. Que massa. Não sabia desse, não. E a galera que talvez não lembre aí, ela é uma senhora que fica no Central Park lá. Sim. E inclusive tem um momento que ela ajuda o Kevin, né, no final do filme. Aham. Ela ajuda ele a fugir dos bandidos molhados lá e tal. No começo é meio que a gente... Ela é mostrada como uma pessoa pra meio que passar medo, né? Sei lá, eu lembro que tinha Sim, meio no que começo medo, eles mostram ela meio assustadora, assim. Mas depois ela ajuda o Kevin. É legal. Gosto dela. Mais uma. Joe Pesci teve o mesmo nome de personagem que Orson Welles. Então vamos lá. Harry Lime, um dos parceiros de Marv no longa, também foi o nome que o personagem de Welles recebeu em The Third Man, lançado em 1949. Nossa, cara, essa é uma curiosidade bem específica, né? Só mesmo que inside mesmo, né? Sim, too much, né? A galera que não sabe, o Orson Welles aí, ele é o Cidadão Kane, certo? Puta filme, né? Caramba. Sim. Beleza. Ó, continuando uma referência aqui, cara, do Pennywise, do filme lá, do It. Lembra quando Kevin usou um boneco inflável de palhaço para assustar o Mr. Hector? Mr. Hector, que foi o que fez o palhaço, né? O Pennywise. Pois Sim. Foi uma referência para a participação do Tim Curry em It, né? A minissérie, né? Na verdade, que esse It, ele foi uma minissérie, 2 capítulos, né? Como se fosse um grande longa aí. Foi lançado em 90. Cara, eu assisti o Pennywise, o It, depois de ver o Home Alone, eu lembro de ver. Eu era um pouco mais velho. Mas eu vejo a cara desse ator aí, mano, e eu já lembro logo do Pennywise. Bicho, me dá um trem ruim que eu não quero nem ver mais. Mesmo ele sem maquiagem e tudo, sabe? Aham. A atriz Ellie Shetty, certo? Ela também fez uma participação aí no Home Alone. Ela é conhecida pelo filme The Breakfast Club, que é o... Filmaço, cara. É o nome dele em português, é como? É o Clube dos 5, cara. O Clube dos 5, isso, assim. o Clube dos 5. Nossa, adoro esse filme. E aí ela fez o Clube dos 5 lá e ela interpreta uma agente mal-humorada no aeroporto. Legal, galera. Entra no link aí que tem uns vídeos que mostra essas referências aí. E é isso. A última aí, né, cara? Fala que o Home Alone 1 e o Home Alone 2, Esqueceram de Mim 1 e 2, ambos foram dirigidos pelo Columbus, né, o diretor lá. Eles fazem a referência, cara, a um outro filme que chama It's a Wonderful Life, lançado em 46. Eu vou precisar dar uma olhada nesse filme aqui, porque eu não tenho a mínima ideia de que filme que é esse. Mas... It's a Wonderful Life. Eu já ouvi falar, cara, mas eu nunca assisti. Não, eu não tenho a mínima ideia do que seja, cara. E eu não sei, né, o que poderia ser essa referência, mas vamos dar uma olhada aí. É isso, cara, acabou as referências aí. Eu achei legal, achei interessante. 25 anos. Caraca. É nesse momento que a gente percebe que estamos morrendo
Estamos We're ficando going velhos. down. Mas, pô, eu acho legal, cara, assim, a gente lembrar dessas paradas que a gente marcou, né? Aham. Assim, marcou a nossa infância. Acho que é por isso que a galera curte tanto, cara, nostalgia, assim. Aham. Porque são coisas que te fazem ter sentimentos legais, sabe? Despertam sentimentos legais na gente. Acho que é por isso que a galera dá tanto valor à nostalgia, né? É. Por isso que, por exemplo, hoje em dia, anos 80 tá tão em alta, porque a galera que viveu os anos 80 tá na idade em que o conteúdo... Elas que produzem o conteúdo, e uma grande parte delas consome o conteúdo, né? Então, os anos 80 tá em alta. Quem sabe daqui, sei lá, talvez daqui uns 10 anos, os anos 90 estejam em alta, né? É. Porque é a galera que nasceu nos anos 90 vai começar a estar lá produzindo o conteúdo, né? Então, fazendo aquelas referências e analisando, né? É muito sim, bom, cara. já tá começando a entrar, algumas coisas já estão começando a entrar nos anos 90 aí, mais do que os 80, mas a gente tá numa vibe que os anos 80 estão super em alta, né? Aham. Isso é muito bom, né, cara? Viver essas paradas, reviver, né? Tem essa questão da nostalgia, porque aí a gente vai lembrando da época, tanto que era bom, e vai lembrando dos momentos que a gente viveu. Isso é sensacional, né? Cara, eu quero, já só para finalizar aqui, antes de eu fazer uma perguntinha para você, uma Olha, perguntinha e hoje especial. tem pergunta. Eu vou deixar aí no link, cara, no post aí pra galera. São 3 playlists. Na verdade, é um canal no YouTube que eu sigo. Inclusive, acho que eu não falei... Eu não te mandei esse link aí, mas estou mandando agora. Com músicas de Natal, cara. Só que são diferentes as abordagens. Um link aí no YouTube, ele é de uma... a banda chama Atlantic 5 Jazz Band. Eles tocam e meio na pegada de jazz, alguns Christmas songs, entendeu? Mas assim, mais numa pegada de jazz, entendeu? E o outro link, ele chama Jazz Instrumental for Christmas. E aí é mais músicas instrumentais com uma pegada de Christmas, mas mais para relaxar, sem cantar, sem nada, entendeu? E Legal. O outro link é como se fosse uma playlist com várias músicas clássicas já de Natal mesmo, mas mais na pegada de jazz, tá? E vou deixar no link aí pra galera, que é uma playlist que eu tenho escutado esse mês já, né, cara? E deixar pra galera ouvir aí também, compartilhar desse sentimento aí com a gente. Legal. Minha pergunta, vai mandar agora? Sua pergunta, eu vou te mandar, presta atenção, hein? Eu Olha vou aí, ler já ela em tô- inglês e depois eu vou curioso. traduzir ela pra você, beleza? Vamos lá. Então, olha só. Would you rather live in the wilderness far from civilization or live on the streets of a city as a homeless person for the rest of your life? Beleza. Então, você preferiria viver no meio da natureza, certo? Aham. Longe da civilização, ou viver nas ruas de qualquer cidade como uma pessoa sem casa, sem lar, um pedinte, entendeu? Na natureza. Lembrando que esse tipo de pergunta, would you rather, você tem que escolher uma, ou de repente a menos pior, né? Na natureza, pô. Não Ah. tem nem o que pensar. Por quê? Na natureza eu conseguiria sobreviver por mim mesmo, né? Eu sei lá, caçaria bichos Sim. pra comer. Na rua eu ia ficar dependendo dos outros me darem comida ou dinheiro, entendeu? Aham. Não. Isso aí. Concordo também, cara. Eu vou contigo aí. Bem melhor. Apesar de eu gostar da civilização, eu gosto da cidade. Mas nessa situação, no way in hell. Yeah, no way, Jose. No way, José. Eu E você? também, cara. Eu também viveria na wilderness, fácil, na natureza, cara. A gente conseguiria se virar
a gente conseguiria conseguir o nosso alimento, sei lá, sobreviver e muito melhor, cara, porque você viveria mais livre, né? Freedom. E no meio da rua, cara, como homeless, isso aí, assim, é foda, né, cara, essa situação, né? Acho que eu não desejo isso pra ninguém, eu nunca passei por isso, mas só de você ver, assim, imaginar, tentar imaginar, deve ser uma merda, né, cara? Sei lá. Por isso que eu tento sempre ajudar, assim, cara, a galera que eu vejo na rua. Eu dou uma analisada, assim, né? É foda que hoje eu consigo ver, às vezes, o cara que tá querendo droga ou bebida, sei lá. Mas eu tento ajudar, cara, sei lá. Sempre tento ajudar com comida, alguma coisa. Sim. Situação complicada. Beleza. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pra você também. Go! Shoot. Pergunta temática. Temática. Ela brotou aqui durante a nossa conversa aí sobre... Esqueceram de mim? Sobre Home Alone, certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta baseada em todo esse papo e baseado no filme. O que você faria se você esquecesse o seu filho em algum lugar, cara? Você tem uma filha atualmente. E aí, vamos lá, vamos supor que... Vamos fazer outro link aqui? Vamos fazer outro link, hein? Fácil. Vocês que estão escutando aí a gente e é fã de Friends, vocês vão lembrar de um episódio em que os amigos Joey e Chandler estão com o filho do Ross. Meu Deus, cara. E eles andam de ônibus e aí eles esquecem o bebê dentro do raio bus. do ônibus. Então vamos lá, vamos pensar... Vou mudar a pergunta, porque senão vai ficar muito aleatório. Se você acordasse e você soubesse que a sua filha não tá aí, maluco. E a sua esposa também não sabe, o que você faria? Caraca, velho. Qual seria o primeiro passo? Você já saía ligando pra polícia? Caraca. É uma situação foda, mano, porque... Tipo assim, minha filha hoje, se acontecesse isso hoje, com 3 anos de idade... Sim, agora. É isso, com 3 anos. Caraca, mano. Porque assim, se a gente for parar pra pensar... Assim, nunca parei pra pensar, essa situação que é abordada no filme, ela é abordada de um jeito cômico, mas isso poderia ter sido uma tragédia bizarra. Porque é um moleque perdido em Nova York, um moleque de 12 anos, 10, 12 anos, perdido em Nova York, maluco. Mano, não, mas você lembra de um filme que eu não sei, acho que veio depois do Esqueceram de Mim, que é um bebê, mano, que fica perdido. Sim, caraca, meu filme de infância, mano, chama Ninguém Segura Esse Bebê. É o nome do filme em português. Caraca, eu assisti muito esse filme. Eu também, cara, Imagina, mano, que trem bizarro. É uma forçação de né, barra cara? Incrível ali naquele filme, mas tudo bem, né? Cara. Mas, cara, o primeiro passo que eu faria... Mano, primeiro eu começaria a ligar para todos os meus familiares. Meu pai, minha mãe, minhas tias moram aqui na cidade. Meu irmão ia começar a ligar e pôr a galera pra ir pra rua. Ou perguntar se, sei lá, de alguma forma essa menina apareceu com eles. Ou botar todo mundo pra ir atrás, cara, na rua. E outra coisa que eu faria, eu tenho um primo, cara, hoje, que ele trabalha na polícia aqui em Araguari. E aí eu ligaria pra ele na hora, já pra ele já mandar a função pra ele. Sai todo mundo aí pra rua e vai procurar minha filha, caramba. Isso mesmo. E o passo seguinte seria eu já sair correndo pra rua, cara, batendo nos vizinhos, na campainha. E sei lá, e aí depois disso eu ia começar a rodar, fui pegar minha moto e rodar, sei lá. Assim, eu não sou pai e tal, mas caraca, eu imagino que deve ser um desespero inacreditável, né, cara? Nossa, cara. Um desespero inacreditável. Eu tive um sonho, cara. Eu tive um sonho recentemente, foi o sonho mais horrível da minha vida, um deles, cara, que eu tinha doado, cara, minha filha. Caraca, pros outros, mano. E aí passou um tempo e eu me arrependi amargamente, cara, e fui atrás dela pra poder pegar. Mano, que desgraça, eu não queria nem ter falado disso, mas é um sentimento, cara. Eu lembro que no sonho é um sentimento horrível, cara.
Não é indescritível, mano. Pra quem tem filho, quem é pai ou mãe, sei lá, é ruim. É ruim. Imagino. É péssimo. Awful. Mas a Helena está aí, está dormindo agora, imagino. Sim, Enquanto nós estamos gravando, ela está dormindo. Então tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Amanhã ela vai me acordar cedo. Esse foi mais um episódio legal, que a gente divagou bastante, falou de várias coisas, fez homenagem pros ouvintes. Foi produtivo. Vamos lá, hein? Patrícia, tá ouvindo a gente? Lembra que a gente comentou? Comenta essa merda, Patrícia, pelo amor que você tem nos seus podcasts que você escuta. É isso? Quer me contar mais alguma coisa? Não, acho que tá bom. É isso. Tá bom demais. A gente falou sobre um monte de coisa. A nossa terapia do dia, cara, foi feita. Foi. Perfeito, cara. A gente podia gravar todos os dias, né, mano? Quero falar pra galera que eu estou gravando aqui 2 dias antes de... É praticamente um dia antes, né? Que a gente tá de madrugada já. Um dia antes de eu estar embarcando para conhecer pessoalmente os meus amigos do Salada Cult. Então, eu estou esperando ansiosamente. E o dia que o episódio tiver saído, no caso na segunda, eu já vou ter assistido Star Wars. E eu já devo estar felizão, porque vai ter sido um filme foda. Mas eu também vou ter assistido Star Wars The Last Jedi. Esse pá rola podcast, hein? Quem sabe? In English, pode ser? Pode ser, quem sabe mais um aí, hein? Vamos lá. Você vai assistir que dia, cara? Assistiremos, nós estamos gravando na madrugada de terça para quarta. Dia 13 de dezembro, a gente datando o podcast aqui, mas enfim. Eu vou assistir no dia 15. Na quinta-feira à noite. Na quinta-feira? Na quinta-feira à noite estaremos lá. Eu vou assistir, cara, eu vou assistir no domingo, dia 17. Então o ouvinte que tá ouvindo na segunda-feira que saiu, o Thiago assistiu ontem, olha só. Ontem, isso mesmo. E com certeza não terei dormido. Sim. De emoção. Não vai ser decepção, eu já sei. Ah, certeza. Não tem Nossa, como. Só te falar, cara, eu começo a ficar gelado. Eu quero ver essa merda logo, mano. Caraca, olha, vai estrear Vingadores Guerra Infinita, mas não estreia Star Wars, cara. Caraca, não passa esse tempo. E eu vou fazer uma parada, cara. Eu não vou usar a internet. Sim, eu já não tô vendo nada. O filme estreia do dia... Não, o filme já estreia dia 13? Que dia? Sim, não, eu acho que pra imprensa, pra galera da imprensa amanhã, aí né? já estreou e... né? Já, mano, tem um cara que eu sigo no canal, no YouTube dele, chama Chris Tuckman. Ele fala de review de de filmes, principalmente, e de seriados. O cara já acabou de postar aqui, mano, a review do filme. Eu já dei um ignore, já não quero saber. Eu vou parar de usar a internet, redes sociais, que eu uso só o Instagram hoje, né, e o YouTube. Não quero saber, já vou fechar, não vou ver. Eu vou ver só segunda-feira agora. Eu não quero nenhum tipo de spoiler, nada. Então, provavelmente, se você for pra internet falar depois do filme, eu vou te ignorar completamente. Então é isso, a gente tá aqui dizendo que Star Wars, a gente gravando, a gente já tá falando que foi foda. E aí segunda-feira, você tá comprovando que foi foda. Quando você escutar isso aqui, já vai ter sido foda. Entendeu? Nossa, mas eu tô tremendo, cara. Só de falar eu já tremo, já fico... E fiquem ligados aí que provavelmente vai ter uns 30 podcasts no Salada falando Star Wars aí. Com certeza. Vai ter trocentas mil coisas. Porque merece. É. E é isso, cara. É isso. Queria falar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de novo. É muita coisa, cara. Não esqueçam seus filhos. Não esqueçam, porque pode dar muita merda. Manda e-mail, caralho, falando aí da sua resposta, da pergunta que eu fiz com o Felipe e da resposta que o Felipe fez pra mim. Manda e-mail. Eu tô falando e-mail porque eu recebo atualização automática aqui no celular, aí eu consigo ver o e-mail. Às vezes no link do post lá eu demoro a ver, né, os comments, mas a gente tá esperando o comment da Patrícia, pelo amor de Deus. Sim. Manda e-mail, galera, falando com a gente. E... Acabou. Não esqueçam seus filhos, não esqueçam. Até a próxima. Isso. Até, amor. Tá, um abraço.